Olá, estudantes da educação de jovens e adultos. Tudo bem com vocês? Todos bem? Em casa, saudáveis, com suas famílias? Professoras, diretoras, vice-diretores, todos bem? Saudáveis? Ótimo! Estamos nos encontrando mais uma vez para mais uma aula de língua portuguesa. E hoje eu trouxe para a gente conversar um elemento que ele vai nos remeter a uma reflexão sobre tudo isso que a gente está vivendo e que é um sentimento que a gente precisa ter, mas também porque é o tema da nossa aula de língua portuguesa. Então eu queria que vocês observassem essa obra de arte. Essa aqui é uma escultura. O nome dela é La Fé. La Fé é a escultura de um artista plástico espanhol. Ele é de alguns séculos atrás, ele não é recente, não é contemporâneo nosso. E ele quis expressar nessa obra de arte, nessa escultura, ele quis expressar exatamente o simbolismo, o significado da fé. A fé é aquilo que a gente acredita, mesmo que a gente nunca tenha visto, mesmo que não tenha evidências tão claras, tão significativas, para você dizer, não, olha aqui, ó, né? Não seja algo tão materializado. A fé é aquilo que a gente sente mesmo sem ver. É algo para além de acreditar, é mais forte que só acreditar, concordam? E a imagem expressa isso. A obra de arte mostra, a gente sabe que tem uma pessoa por trás daquele véu, mas ela expressa assim, tem algo não tão claro, não tão apresentado, não tão evidente para ser visto, e ainda assim a gente conhece, a gente aceita e a gente confia. Então a expressão dessa obra de arte é isso. Belo, né? Achei belíssimo. A fé é aquilo que a gente acredita, mesmo que a gente não tenha comprovações materiais. A gente faz outras leituras para fortalecer a nossa crença. Achei muito bonito. E essa obra de arte tão antiga, eu trouxe também na comparação, ou como complemento, não sei se como comparação, como complemento, uma obra de arte mais recente, com o mesmo significado, mas expressa de outra forma. Essa obra de arte é um grafite. É um grafite que representa muita realidade, muito realismo. O artista plástico desse grafite, ou o grafiteiro, é um brasileiro de São Paulo. O nome dele é Eduardo Cobra. Ele ainda é vivo, né? Contemporâneo nosso, e ainda faz essas obras que circulam no mundo, não fica só no Brasil, não. Ele tem por todos os lugares, em grandes edifícios, em grandes painéis, a sua expressão artística. E esse grafite em especial foi produzido agora para o coronavírus, para o período da pandemia. E ele trouxe a expressão de fé, calma, união e respeito. Essas são palavras do próprio artista numa reportagem que ele deu contando sobre essa pintura, sobre esse grafite, né, essa arte. Então o que ele quis expressar aqui? Primeiro, crianças, que é esperança maior do que criança, né? Aquilo que tem tudo para viver ainda, toda a vida pela frente. Energia, saúde, alegria, né? Ingenuidade, tudo de belo tem na esperança e no olhar de uma criança. É claro que isso é uma opinião bem da professora, né? Bem pessoal, mas eu gosto de expressar para vocês imaginarem por que eu escolhi. Mas junto com isso ele traz também as crianças todas de máscara, que revelam o momento que a gente está vivendo, e todas simbolizando uma expressão religiosa, uma manifestação religiosa. Então são diferentes religiões aqui do mundo. As crianças mesmo são diferentes, né? Uma diversidade religiosa, diversidade física de pessoa. E essa manifestação artística, essa expressão artística de religiosidade traz pra gente esses elementos. Olha como a gente tem que ter fé. Olha como a fé é algo que nos move, sim. É a fé que não permite que a gente desista, que a gente continue querendo viver o dia seguinte, querendo fazer acontecer aquilo que a gente sonha. Ao mesmo tempo, a pintura, quando ele pensou assim, que as pessoas olhem nesses olhares de crianças e olhem nessas cores e se acalmem, e se equilibrem, e confiem que tudo vai dar certo, não desistam.
o quanto a gente tem que estar unido nessa fé, não importa em que eu acredito, não importa, a lógica da crença religiosa não é qual é a que vale mais, e nem qual é a mais poderosa ou mais forte. A lógica da crença religiosa é o quanto ela me deixa forte, o quanto ela é importante para mim. Então ele trouxe isso, olha quanta religiosidade a gente tem no mundo. É hora de se unir. E por fim, o respeito justamente por essa diversidade. Belo, né? Então todas essas expressões artísticas, eu quero mostrar para vocês o Eduardo Cobra, esse é o artista grafiteiro daquela obra lá. E toda essa expressão, toda essa manifestação artística é para nos trazer essa reflexão, nesse momento. Não vamos perder a fé, não vamos perder a crença, não vamos perder a energia, a vontade, que as coisas vão passar. Vão acontecendo no seu tempo, não é no nosso tempo de relógio, não é no nosso tempo de calendário, é no tempo que for preciso. Agora é hora de calma e de fé, de respeito e de união, certo? E eu gostei da ideia do Eduardo Cobra, por isso que eu trouxe. Ele é mais conhecido pelo nome Cobra do que pelo nome completo, tá bom? Muito bem. E qual a relação de toda essa arte com a aula de língua portuguesa de hoje? Que a gente vai conversar sobre uma delas, essa expressão artística, o grafite. E aí eu fiquei pensando, o que será que os estudantes sabem sobre o grafite? O que será que as pessoas falam sobre o grafite? Eu tenho uma impressão, uma ideia do que elas possam conversar sobre isso, ou do que elas possam pensar, da opinião delas. Mas eu resolvi pedir ajuda. Então o que eu fiz? Pedi para as professoras que conversassem com seus estudantes e me enviassem as opiniões. E quero partilhar isso com vocês. Então hoje, em vez de eu apresentar os estudantes que assistem a aula, eu vou apresentar os estudantes que contribuíram com essa aula. Agradeço muito do fundo do meu coração professoras, diretoras, vice-diretoras que se empenharam em repetir o meu pedido para os estudantes e pelos estudantes que participaram de uma forma incrível. Teve gente que fez em forma de cartaz, teve gente que escreveu texto, teve gente que mandou áudio, teve gente que fez vídeo. E eu fiquei muito feliz, muito contente do esforço e do envolvimento de vocês. Muito obrigada, de verdade. Queria poder passar tudo que eu recebi, não consegui. Então o que eu vou fazer para a aula poder também ser proveitosa, né? Senão a gente ficava só assistindo o vídeo dos estudantes. Então o que eu fiz? Eu transformei os áudios, os vídeos, as escritas em texto. Escrevi e coloquei aqui, tá? Então é isso que a gente vai olhar. A pergunta era, o que você acha sobre pichação e sobre grafite? São a mesma coisa? São obras de arte? Qual que é a tua impressão? Olha que respostas eu obtive. Vamos uma por uma. Eu vou lendo e vocês podem ir acompanhando. Eu acho uma obra de arte o que eles fazem porque fica bonito, são muito criativos. Essa foi a Maria Ivonete lá da Escola Municipal de Vinhedos. A Clarice da Escola Municipal de Rio Negro já disse, o grafite faz parte da nossa sociedade, pois em todos os lugares que passamos tem um grafite. Eu acho um trabalho muito bonito, são desenhos maravilhosos. Ok? Muito obrigada, Clarice, Maria Ivonete. Esse é da Santina. A Santina escreveu, eu quis colocar o esforço dela de escrita e a ideia, olha a ideia, a opinião da Santina. Muito obrigada, Santina, também lá da Escola Municipal de Vinhedos. O grafite é muito legal porque é uma obra de arte. Ele deixa a cidade mais encantada e belas paisagens. Você precisa olhar bem o grafite. Ele é como um quebra-cabeça para você entender. Olha a opinião dela. Curioso, né? Um quebra-cabeça. Quer dizer que não é tão simples assim olhar para o grafite e gostar ou não gostar. Interessante. Muito obrigada, Santina. Esse é do Israel, também da Escola Municipal de Vinhedos. O grafiteiro é um artista, como se fosse um pintor, como se fosse o Leonardo da Vinci. O grafite é uma arte linda porque nossa cidade fica mais bonita. Já o pichador acha que pichar a cidade é arte. Não é arte, porque o pichador só dá prejuízo para o município porque é vandalismo. Essa é a opinião do Israel. O Israel já trouxe para nós a percepção dele sobre pichação, diferente de grafite. Obrigada, Israel. A Neuza, lá da Escola Municipal João Estival, disse, na minha rua tem uma pichação falando que miséria não acaba porque dá lucro.
Olha, tem a ver com aquela história do quebra-cabeça lá. Não é simples de entender. O que será que essa pichação quer dizer? Tanto o grafite como a pichação não são tão simples assim, não são só uma pintura, um desenho bonito ou feio. Interessante, eu gostei muito da tua opinião, Neuza, achei muito crítica, parabéns. A Nadira, também da Escola João Estival, disse: acho pichação muito feio, fica tudo sujo. Opinião dela. Justo. Obrigado, Nadira. O Lauro, da Escola Municipal João Estival, disse: no muro da minha escola tem uma grafitagem linda. Ok, obrigada, Lauro. A Heloína escreveu bastante também, fez um exercício de escrita importante. E ela disse: eu acho que são vândalos, mas existem obras de arte. Ela não deixou bem claro ali, mas a gente entendeu que para ela uma das duas coisas, ou o grafite ou a pichação, é obra de arte, e o outro é vandalismo, né? Quem pratica ou quem faz, quem se expressa, está praticando vandalismo. Muito bem, obrigada, Heloína. Ela é lá da Escola Municipal Oswaldo Armes, não lembro se eu falei. A Josefa, da Escola Municipal Vila São José, disse: grafite é uma arte. Pichação são usadas por gangues para marcar seus domínios. Opa, uma informação nova. Ela não disse se a pichação era boa ou ruim, mas ela disse que tem a ver com grupos que marcam espaços, territórios, domínios. Interessante. E disse que para ela grafite é uma arte. Muito obrigada, Josefa. A Maria da Graça, lá da Escola Municipal Dario Veloso, e eu quero agradecer muito porque a Maria da Graça fez vídeo, fez áudio, fez a tarefa, a filha dela gravou, aliás eu sei que é sempre com a parceria da filha. Muito obrigada, Maria da Graça, por tanta dedicação. Tenho certeza que a professora Silvia tem orgulho dos estudantes dela. E foi a professora Silvia que me mandou, olha a escrita da Maria da Graça. Ela disse: pichação é igual vandalismo, grafite é igual arte. Para ela, é simples assim. Obrigada, Maria da Graça. O Cláudio, da Escola Vila São José, disse: grafite é arte e pichação é vandalismo. Olha, já começou dizendo claramente a opinião. Além de ser vandalismo, é crime. É uma falta de respeito de quem tem essa atitude. Andar pichando o muro, pichando as casas dos outros, eu acho que é falta de ética, falta de atitude. Grafite não. Grafite a gente tem que tirar o chapéu porque é obra de arte. Olha, ele deixou bem clara a opinião dele, né? Ele mandou um áudio, Cláudio. Muito obrigada, Cláudio. A Matilde, lá da Escola Municipal Vila São José, também disse: sobre o grafite e a pichação, tem parte que é linda, mas tem parte que não é bonito, porque deixa a cidade feia. Picham porta de uma loja ou de uma casa, muro, talvez com palavras feias, mas tem coisas muito bonitas que expressam o passado, talvez o presente, traz a tradição do lugar, tem qualidade e defeito. Então, olha, na opinião da Matilde, tem coisas boas e ruins, certo? Até se pensar nos dois, né? Tanto na pichação quanto o grafite. A Beatriz, lá da Escola Vila São José, disse: eu acho muito interessante as pessoas que grafitam, é liberdade de expressão. E aí, na fala dela, na escrita dela, na verdade, ela deixou uma opinião bem importante aqui que ainda não tinha aparecido. Eu acho muito interessante as pessoas que grafitam, é liberdade de expressão. Certo? Pichação é igual vandalismo. Grafite é igual a arte e expressão. A Gabriela foi quem mandou essa informação. Eu não gosto. Quando o grafite é bem feito, eu gosto. Isso é Maria Florinda que disse. Se ele não for muito bem feito, eu também não gosto. Maria Florinda, lá da Escola Papa João 23, também se posicionando. Nem do grafite, nem da pichação ela gosta o tempo todo. Ela é bem crítica, ela tem olhares diferentes, né? Tem que estar bonito do gosto dela. Obrigada, Maria Florinda, obrigada, Gabriela. É uma coisa que tinha que acabar. É muito ruim. A pichação é algo muito ruim e ilegal. O grafite é arte e é muito bonito. Isso quem disse foi a Célia, da Escola Papa João 23.
Esse grafite eu vi em lojas no meu bairro, no centro. Eu acho legal. O Daniel também lá do Papa João 23. Tanto a Célia como o Daniel mostraram opiniões sobre tanto o grafite como a pichação, né? E eles são bem posicionados, ó, aquilo que eles acham bonito, né? E em geral todo mundo acha o grafite mais bonito que a pichação. Muito obrigada, Célia e Daniel. A Hilda disse: acho o grafite uma arte, é muito bonito. A Olinda já acha que eu admiro muito o grafite. Muitas pessoas deveriam incentivar os grafiteiros a pintar os muros. Quem falou isso foi a Olinda e a Hilda, lá da Escola Municipal Papa João 23. Então, olha, aqui já tem uma ideia de apoio, de incentivo, né? Achar uma beleza, achar uma arte e motivar, né? Estimular as pessoas a fazerem esse trabalho. Aqui a gente tem também da Escola Papa João 23 a Sheila e a Maria das Dores. A Sheila disse: pichar é uma forma errada de se expressar. Olha, eu gosto do trabalho do grafite, porque quando é usado por pessoas de bom senso, fica um trabalho bonito de se olhar. Muito bem, muito obrigada. Tanto a Maria das Dores como a Sheila aqui foram bem críticas, bem incisivas na opinião delas, né? O que será que é pessoas de bom senso, hein, Maria das Dores? Dava uma boa conversa. Como é que a gente sabe quando uma pessoa é de bom senso, né? Ok, vamos lá. Esse é o João Vitor, da Escola Papa João 23, e o João Vitor fez um desenho, por isso que eu quis colocar a imagem da escrita dele aqui, né? Ele escreveu: eu acho legal, as pessoas grafitam porque é uma arte de colorir os muros da cidade. Olha que legal a forma de dizer a opinião, né? É uma arte de colorir os muros da cidade. Bonito, adorei. A Escola Papa João 23, vocês viram que participou bastante, agradeço muito a professora, a vice-diretora, a diretora da escola, e os estudantes, claro, né, porque foi uma participação bem forte, assim como todas as outras escolas. Muito obrigada. Viu como foi importante ouvir a opinião? Ai, professora, tanta gente falou sim, e se a gente pudesse isso lá na sala de aula, era bom escutar os outros, é bom saber o que os outros pensam para pensar sobre a nossa. Ouvir a opinião não é nada ruim, é ótimo. Mas será que a opinião é suficiente para a gente construir a nossa própria opinião? Ouvir a opinião dos outros é suficiente? Vamos pensar sobre isso? Então, o que a gente viu até agora, expressado pelos estudantes, foi a opinião. Foi o que a gente chama de acho. Aquilo que eu acho, aquilo que eu penso a respeito de uma temática, de um assunto, certo? Muito bem. Além dessa opinião, além dessa temática que a gente está conversando, que a gente viu dos estudantes, a gente precisa de outra coisa, de algo mais potente, algo mais consistente para elaborar a nossa própria opinião. Só ouvir o que os outros acham é uma parte. A outra parte é ir atrás de informação. Uma informação um pouco mais elaborada. E da onde vem essa informação? Eu posso escutar especialistas, escutar ou ler, né, sobre um determinado assunto. O que é que esse especialista fala? Um estudioso, alguém que sabe do que está falando. Com certeza ele vai saber o que dizer que eu ainda não tinha pensado, né? E leitura, ir atrás de informações também. Né? Buscar ler sobre o assunto. Além de você ouvir especialistas, pessoas que trabalham na área, por exemplo, estudiosos da área, você também ir atrás de informações de leitura, outros lugares ou outras publicações que falem sobre o tema. E foi isso que eu fiz. Se nós estamos falando sobre pichação e grafite, e eu, professora Fabiola, também tenho uma opinião e não sou especialista nem na pichação nem no grafite, eu tinha que escutar um especialista. E eu trouxe um especialista para vocês conhecerem. Esse aqui, ó. O nome dele é Cristiano Isto. O Cristiano é um grafiteiro aqui de Curitiba. E ele faz a arte dele, toda a arte dele, ele faz inclusive com as crianças, com os adolescentes, ele faz como ações sociais. Ele visita escolas, ele faz mini oficinas, ele dá cursos, ele tem até redes sociais, né, mídias sociais que ele usa para
divulgar os trabalhos dele. E aí eu convidei o Cristiano, fui falar com ele, convidei ele para apresentar pra gente um pouquinho sobre essa arte e nos dizer, afinal, pichação e grafite são a mesma coisa ou não? E é verdade que um é ruim, é crime, e outro é bom, é arte? Aquele que é crime não é considerado arte? Explica pra gente. E aí, é isso que a gente vai assistir agora. Então, a gente vai assistir um pouquinho do Cristiano e conhecer quem é esse artista. Vamos lá? Olá, estudantes, professores, todos bem? Espero que todos estejam se cuidando. Tudo bom? Meu nome é Cristiano, mais conhecido como Isto79. Sou envolvido com o grafite e a pichação desde o finalzinho dos anos 90. Então, aproximadamente 20 anos aí, sou envolvido na cultura de rua. E hoje a gente vai estar aqui falando um pouquinho sobre grafite, pichação e explicando algumas coisas nesse sentido sobre essa natural de Curitiba, e estou envolvido dentro do movimento há cerca de 20 anos já. Trabalho como arte educador com crianças e adolescentes de 9 a 17 anos e 11 meses. E aí, conheceram o Cristiano? Vamos saber um pouco mais? Muito bem. Então o Cristiano até agora se apresentou, né? O que eu vou mostrar para vocês agora é sobre grafite e pichação. Esse segundo vídeo, o Cristiano vai nos explicar qual é a diferença. Ele até costuma dizer, que eu ouvi ele falando, né, que a pichação eles chamam também de picho. Então existe uma diferença entre grafite e picho. Vamos assistir? Vamos olhar? É isso aí, pessoal, tudo bom? Espero que estejam gostando do conteúdo. Vamos falar um pouquinho sobre onde surgiu o grafite? Então, segundo os dados que a gente tem, o grafite surge nos Estados Unidos, no início da década de 70, mais especificamente no bairro do Brooklyn. Esses desenhos e assinaturas, tag, bomb, piece, wild, personagens, vão evoluindo com o passar do tempo, mas nunca deixam de ser um grito de socorro da periferia. Muitas vezes em forma de amor, indignação, cobrança e até mesmo mostrando a realidade do cotidiano da periferia. No Brasil ele chega no início dos anos 80, não perde essas mesmas características e se agregam muitas outras. Dentro desse movimento grafite cresce muito a pichação, que é uma criação do Brasil, criação do brasileiro. E hoje pessoas de fora do país vêm para o Brasil somente para ver a pichação. Tem um choque muito maior com a pichação hoje no Brasil do que propriamente com o grafite. Todos os dois são uma manifestação artística e de alguma forma sofrem represálias. Segundo as leis brasileiras, com autorização você estaria fazendo grafite. Sem autorização você estaria fazendo pichação. Porém, no conceito das duas formas de expressão, a ilegalidade é a forma mais pura de se criar a arte. Espero que tenha conseguido passar alguma coisa mais ampla para todos. Espero que tenha entendido um pouquinho sobre o grafite. E obrigado. E aí, perceberam a diferença? Aqui o Cristiano explicou bem pra gente que existe diferença sim, mas historicamente essas duas obras de arte, ou essas duas expressões artísticas, vamos chamar assim, elas têm a mesma origem. E inicialmente tudo era considerado pichação, né? Aos poucos é que, pelo menos na nossa sociedade aqui, é que ela foi tomando esse formato de arte colorida e com expressão um pouco diferente, ou um pouco mais estética diferente, certo? Ele também fala que a ideia de pichação é algo bem característico do Brasil, né? Foi aqui no Brasil que se manteve essa lógica de fazer a pichação, ou fazer essa manifestação que tem a ver com o não estar confortável na sociedade, né? Querer reclamar alguma coisa. Olha que interessante, que importante saber isso. Isso é bem importante, né? Muito bem.
Além dessas duas informações, nós também vamos ouvir um outro vídeo assistir um outro vídeo que é o Cristiano explicando pra gente como é que o grafite está organizado. O grafite também tem diferentes formas de expressar, ele não é só de um tipo. Então vamos olhar, conhecer? Assistam lá. Tag: assinatura individual de um artista ou de um grupo que faça parte. Pichação, criada no Brasil, é o ato de escrever ou riscar sobre paredes ou qualquer superfície. Também se divide em individual, grupos ou grifes. Dentro disso a gente tem também o grapicho, que seria uma junção do grafite com a pichação. Uma pichação um pouco mais elaborada. Temos também o bombe ou o trawap, que seriam letras coloridas com uma cor de fundo e um contorno, ou somente um contorno, sem um preenchimento. A união dessas pessoas pode ser chamada também de sopa de letras, que seriam seus trabalhos juntos em um só espaço. Temos o piece, que seriam também letras, muitas vezes do próprio bombe ou do próprio trawap, um pouco mais elaboradas, mais coloridas, um pouco mais de efeito. Nós temos também o 3D, que podem ser letras, personagens, cenários, uma forma de brincar com luz, sombra e algumas perspectivas, para assim trazer um cenário ou letras e personagens em 3 dimensões. Temos também o Wild Style, que seriam as letras trançadas. Brinca-se muito com cores, luz, sombra e a torção ou distorção dessas letras, para assim criar um estilo único dentro dessa cultura. O realismo e os personagens. O realismo é a reprodução exata de uma imagem, tanto de seres humanos, animais, cenários ou algo que possa ser reproduzido fielmente. E temos também os personagens, que podem ser reprodução de algo já criado ou criação dos próprios grafiteiros. Muito bem. Depois de explicar pra gente assim, quais as diferentes expressões do grafite, o Cristiano vai nos mostrar que material ele utiliza. O que eu acho legal desse vídeo, quero que vocês prestem atenção, que pode ser que ele desperte em você interesse por também manifestar essa expressão artística, ou querer tentar pelo menos, porque ele vai mostrar que material ele usa, como que ele começa. É bem brevezinho que ele vai nos contar, mas já dá algumas dicas. Vamos conhecer? É isso aí, pessoal. Depois a gente vê um pouquinho sobre o que é o grafite e agora a gente vai ver sobre o material usado para o grafite. Então vamos do princípio, que seria papel. O papel a gente costuma usar um black book, que vem da cultura do grafite mesmo, criar um caderninho específico para desenho. Certo? Não pode faltar o lápis, borracha, marcador. Certo? Depois do material usado, um serviço pronto. Né? E depois de muito treino, muito estudo, você vai para a rua com o spray. Certo? Vou estar deixando alguns endereços de páginas e a minha página pessoal, para caso alguém tenha alguma dúvida relacionada à arte, ao grafite, à street art em geral, à própria pichação, pode estar entrando em contato que a gente vai estar respondendo, certo? Ok. E aí, sentiram vontade? Eu confesso que eu fiquei com vontade de tentar. Eu gosto dessa ideia de usar a arte na escrita. Gosto bastante. Muito bem. E além do que, aquele material também me deu bastante vontade, né? Aqueles canetões, ter um caderno só para fazer os teus desenhos, a tua escrita, achei bem legal, né? Ok. Mas lembra que eu disse que além de ouvir um especialista, era importante ir atrás de informações? O texto que a gente vai ler juntos agora é o texto sobre o grafite, que eu encontrei na verdade ele faz parte de um material da educação de jovens e adultos, um material até de um tempo atrás, uma publicação lá do começo do ano 2000. Porém, isso aí estava publicado no site do IBGE.
E aí é importante, então, a gente conhecer esse texto, porque ele foi pensado e pesquisado dentro de uma revista que é publicado online, certo? Eu encontrei o texto, a fonte dele, no material didático, no material para educação de jovens e adultos. Mas a fonte original dele é uma publicação online, que não está mais possível de assistir, né? Não está mais publicado, não está mais online, mas a gente mesmo assim tem acesso no material impresso. Então vamos conhecer? Vamos acompanhar a leitura e eu vou ler o texto para vocês. O que é grafite? A arte que embeleza ou enfeia as cidades tem origem na antiguidade. Para muitos, o grafite é apenas uma pichação evoluída. Para outros, é uma arte urbana. O fato é que ele está presente em diversas partes da cidade. Banheiros públicos, fachadas de edifícios, muros, casas abandonadas, ônibus, metrô, orelhões, postes, monumentos públicos e outros lugares expostos. A palavra grafite tem origem na Itália e significa escrita feita com carvão. Os antigos romanos escreviam assim com carvão manifestações de protesto ou de qualquer outro cunho nas paredes das construções. Alguns desses grafites ainda podem ser vistos em sítios arqueológicos espalhados pela Itália. No final da década de 1960, jovens do Bronx, bairro de Nova York, Estados Unidos, restabeleceram essa forma de arte usando tintas spray. O grafite seria uma das 3 manifestações artísticas do hip hop, movimento nascido nos guetos americanos que reúne outras 2 modalidades, o rap e o break. Os artistas do grafite costumavam escrever os próprios nomes em seus trabalhos ou chamar a atenção para problemas de ordem política ou questões sociais. Viram só? Quanta informação! E repararam que essa informação tem muito do que o próprio especialista, o Cristiano, que a gente ouviu, nos disse? Viram como é importante a gente conhecer? Vocês imaginavam que o grafite tinha origem lá na Grécia? Vocês imaginavam que tinha toda essa história, né, usando carvão, que aí é a origem do nome? Curioso, né? E que ele era forma de protesto. Será que lá também não tinha a opinião de que parecia sujar a cidade? Enfeiar a cidade? Muito bem. O texto continua, ele tem mais um trechinho. Vou ler para vocês. No Brasil, as críticas ao grafite se devem às pichações de fachadas, monumentos, igrejas e mesmo de residências. Para reverter esse problema, algumas cidades estão convidando artistas do grafite a participar de projetos que visam embelezar os locais públicos. Por exemplo, a Universidade de São Paulo, USP, decidiu organizar a primeira cooperativa brasileira de grafiteiros, muitos deles ex-pichadores. O objetivo é profissionalizá-los, com orientação de professores de artes plásticas e designers, de forma a exibirem seus trabalhos em painéis e muros especialmente destinados a esse fim. Ainda nessa página, nessa tela, vocês têm uma outra informação ali, que são as modalidades, 6 modalidades de grafite, que daí tem os nomes em inglês. Eu trouxe muito mais como ilustração, porque fazia parte da reportagem. Viram como é importante a gente ler informações, além de ouvir a opinião? E é sobre isso que a gente vai conversar aqui também um pouquinho. Olha só. Essas perguntas, elas fazem parte de algo que eu queria investigar, que eu queria ouvir vocês, porque tem a ver com a leitura do jornal também. Mas eu não posso ouvi-los, então eu quero que vocês pensem o que vocês me responderiam, ou até respondam aí, para a gente tentar fazer o exercício de reflexão. Pense, você costuma ler jornal? É um hábito? O que se busca nesses jornais? Para que eles servem os jornais, afinal? A gente acabou de ler uma reportagem que não estava num jornal físico, mas num jornal online. Quais tipos de jornal você conhece? Você conhece jornal de diferentes formas, de diferentes maneiras de ler? Existe diferença entre o jornal da televisão, que é chamado de telejornal, ou os jornais impressos, que são aqueles que a gente compra de papel, e os jornais online? Será que tem diferença? Qual seria a diferença? E por último, será que existe jornal pelo rádio? Alguém já acompanhou um jornal pelo rádio?
Todas essas perguntas têm a ver com o nosso assunto de língua portuguesa. Assunto importante para a gente pensar. Então vejam só. Todas essas questões que a gente acabou de conversar aqui, toda essa reflexão, ela está relacionada àquilo que a gente busca para construir a opinião. E esse texto que nos informa, que nos traz elementos para a gente construir a nossa opinião, que não é só ouvir a opinião dos outros, é consultar informações também, ele tem características especiais. Eu queria conversar com vocês sobre quais características. Para isso eu trouxe 3 imagens aqui. Vamos pensar. Será que as características de um jornal ou de textos que vão em jornal, de informações, são as mesmas de um livro? Eu trouxe do Harry Potter. Pense. Você vê os mesmos elementos? Capa, contracapa, páginas, a história narrada com um personagem. Ou são as mesmas de uma história em quadrinhos, contada com desenhos em quadrinhos, com balões de fala, com personagens também. Ou são escritas dizendo qual é o ingrediente necessário, como deve ser preparado. Aqui eu tenho 3 textos diferentes, de gêneros diferentes. Eu tenho história, texto narrativo, Harry Potter. Eu tenho quadrinhos, que também é narrativo, mas com linguagem não verbal, junto à linguagem verbal, que são as histórias em quadrinhos, e um texto instrucional, um texto que nos orienta a seguir umas dicas, uns passos para executar alguma coisa, que é uma receita culinária, por exemplo. Algum deles se parece com um texto jornalístico? Claro que você respondeu que não. Então vamos olhar o que o texto jornalístico tem de diferente. Primeira coisa, já repararam? Elemento que chama atenção. Um elemento com escrita grande, com a letra maior. Esse elemento é chamado de manchete. Logo abaixo dele, a gente tem um outro com uma letra intermediária, um tamanho intermediário de letra, conhecido como linha fina. Tem outros nomes, mas linha fina é o mais comum, que traz como se fosse um complemento da manchete. A manchete é o convite. O que é grafite? Se o leitor quiser saber, ele vai ler o texto. Mas se ele quiser, ainda não está certo o que ele quer saber. Então ele lê as linhas finas. A arte que embeleza ou enfeia as cidades tem origem na antiguidade. Aí ele fica curioso. Opa, o grafite tem origem na antiguidade? Aí ele vai para o texto. A estrutura do texto é organizada não em versos, como poema, nem em estrofes, mas em parágrafos, em blocos de informações que têm uma ideia completa. A gente vai conversar sobre parágrafos com mais calma numa próxima aula. Então esses 3 elementos são característicos do texto jornalístico. Vamos prestar atenção em detalhes. A manchete tem letra maior. A linha fina acompanha a manchete, por isso eu trouxe elas juntas. Vem logo abaixo. O texto é a informação que traz todo o complemento, tudo que interessa para o leitor para saber sobre o assunto, saber mais sobre o assunto, né? Claro, tudo que é proposto pelo autor daquele texto, não todas as informações do mundo, né? Mas tudo que aquele pesquisador foi atrás e elaborou como informações selecionadas para o leitor está aqui. Então tem informações, ele comunica alguma coisa, certo? Vamos registrar? Informação sobre texto jornalístico precisa ser colocada no caderno. Então, caderno em mãos, lápis, borracha ou caneta, anotem lá.
exemplos, então, textos que podem circular em jornais, em revistas, rádio, televisão, todos eles são considerados textos jornalísticos. Por quê? Porque eles têm a tarefa, a função de nos informar, de comunicar algo, certo? Foi isso que vocês registraram aí. Muito bem. Vamos para uma atividade? Depois de tanta leitura, de tanta informação, vamos registrar uma atividade. O que eu quero? Quero que vocês fiquem atentos em textos jornalísticos. Então vocês vão pesquisar, recortar e colar no caderno diferentes exemplos, tá? De texto jornalístico. 1 ou 2 já está ótimo. Se você não conseguir recortar e copiar, mas você quer anotar, um jornal televisivo, ou se você preferir de um programa de rádio que você escuta, pode anotar também, certo? Então essa é uma tarefa. Vamos copiar? Ok. A outra possibilidade não é para fazer, não é obrigatório, é só uma dica. Quem quiser tentar fazer um cartaz, um desenho, um grafite, é uma dica, tá? Fica aí como dica. Veja se interessa, né? E aí pode mostrar com as palavras que a gente viu, falando sobre cidade, enfim. De qualquer forma, eu trouxe o Cristiano e o contato dele para quem tem Instagram e quiser olhar. Esse é o Cristiano Isto, para vocês conhecerem mais, quererem trocar ideias, acompanhar quem se encantou com o trabalho com grafite, tá bom? E encerramos a nossa aula com essa bela imagem sobre fé, união, calma e respeito. Vamos manter isso, lembrar isso como foco para a gente viver esse momento com mais tranquilidade. Tudo vai voltar ao normal, é só a gente levar a sério o nosso comportamento e a nossa atitude, né? Até a próxima!